Meio-dia, mais 12 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, com a presença da cicloativista, a Renata Falzoni. A Câmara de Campinas promoveu um seminário sobre segurança no trânsito para ciclistas. A Renata, ela é pioneira na valorização do uso da bicicleta e esteve na cidade para um bate-papo no evento que encerrou as comemorações do Dia Municipal do Ciclismo, lei de autoria do presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini. O seminário também reuniu secretários municipais, INDEC e representante do ciclo ativo. A Câmara Municipal sediou um seminário sobre segurança no trânsito para ciclistas. O evento contou com a presença da cicloativista Renata Falzoni. A iniciativa, realizada no plenário na noite da última sexta-feira, marcou o encerramento das comemorações do Dia Municipal do Ciclismo, lei criada pelo presidente da Casa de Leis, o vereador Luiz Rossini. Primeiro é importante a gente reconhecer que Campinas adotou, um plano cicloviário e priorizar a ciclovia como uma ação de política pública, entendendo que isso traz benefícios para a cidade. O estímulo à prática do ciclismo, além da promoção da saúde, oportunizar o lazer, a sociabilização, ajuda para o meio ambiente, porque diminui o trânsito, reduz a poluição. Então é só impactos positivos. Renata Falzoni é arquiteta, jornalista, cicloativista e pedala desde 1976 como meio de transporte. No final da década de 80, fundou o Night Bikers Club do Brasil, primeiro grupo de pedal noturno do país. Ela participou do seminário para falar sobre formas de pedalar com segurança no trânsito e ainda como compartilhar as ruas com responsabilidade. Fico muito honrada. Campinas é uma cidade que eu já pedalei muito na minha vida. Nos anos 70 eu ia para a rodoviária lá de São Paulo, botava a bicicleta no ônibus e vinha aqui para pedalar, saía de Cambuí, ia para Souza, para toda aquela região. Agora, é fundamental que a gente promova a mobilidade pedalando. Eu também fico espantada de ver que no bicicletário só tem a minha bicicleta e de um outro rapaz. Quer dizer, nós estamos num evento para falar da bicicleta como meio de transporte e não tem nenhuma bicicleta estacionada no bicicletário, né? Então isso daí é um termômetro de como as ruas de Campinas ainda carecem de atrair as pessoas para pedalar, que é mais eficiente. De acordo com a cicloativista, o debate é importante para sensibilizar o poder público. O executivo, quando começa a se sensibilizar, ele começa a tirar as inúmeras leis que estão no papel que não saem. Nós temos a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que é de 2012, que é clara. A pirâmide ela tem que ser invertida. Em primeiro lugar na cidade, em todos os investimentos, tem que ser a priorização da fluidez do pedestre, seguido do ciclista, depois do transporte público. Você não vai nunca conseguir resolver o congestionamento a não ser diminuindo os carros das ruas. E para diminuir os carros das ruas, você tem que atrair esses motoristas para um bom transporte público combinado com mobilidade ativa. E para isso acontecer, tem que ter o faça-se do executivo, uma mudança no conceito de gerir uma cidade. Além de Renata Falzoni, também estiveram presentes Vinícius Riveretti, presidente da INDEC, empresa que gerencia o trânsito em Campinas, Henri Maeda, presidente do Conselho Municipal de Trânsito e Transportes, e representantes das Secretarias de Cultura, Esporte e da Secretaria de Transportes. Então é muito importante esse debate e vamos debater sempre, né? Campinas tem avançado bastante no tema das ciclovias, ainda mais nos últimos 3 anos. E acho que essa aproximação cada vez mais com os ciclistas é muito importante aqui na Câmara Municipal, que é a casa das discussões, do Legislativo também de grande relevância, a participação de alguns vereadores sempre cobrando o poder executivo das ciclovias. Então acho que esse debate só soma e a cidade de Campinas tem a ganhar. O evento foi coordenado pelo Ciclo Ativo, Associação de Grupo de Ciclistas da cidade. Durante o encontro, segundo Patrícia Terra, presidente da entidade, ainda foram definidas as orientações do 4º Encontro de Ciclistas de Campinas, programado para o dia 17 de setembro,
no Parque Ecológico. Renata, que já foi premiada como mulher que inspira a mobilidade urbana, fez uma avaliação crítica a respeito do tema no Brasil. A gente não tem o conceito que muda. As estruturas cicloviárias são colocadas aonde dá, as altas velocidades não são questionadas, estacionamento em logradouro público parece que é um direito constitucional, isso não é. Então você não tem a mudança que é daquela pirâmide, que é você colocar o pedestre e os ciclistas em primeiro lugar combinado ao transporte público. Incentivador da prática esportiva, Luiz Rossini é o autor da Lei número 16.352 de 2023. O parlamentar é também autor da Lei número 9.397, de 2 de novembro de 1997, que cria a prova Tiradentes de ciclismo, realizada em abril como parte da programação da Semana Italiana de Campinas. O presidente acredita que as ações desenvolvidas para incentivar a educação no trânsito devem ser permanentes. A data de 19 de agosto, que nós colocamos como Dia Municipal de Ciclismo, marca uma tragédia, infelizmente, um ciclista em Brasília que perdeu a vida no trânsito. E isso foi colocado como marco, é o Dia Nacional do Ciclista e o Dia Municipal do Ciclismo, para que a sociedade também volte os olhos e os poderes públicos também do Brasil inteiro e Campinas, obviamente, pense em como garantir a segurança do ciclismo. Nós iniciamos a semana com uma pedalada, né, do Parque Ecológico até Sousas, onde foi inaugurada mais uma ciclovia, estabelecendo um marco de 100 quilômetros de ciclovias na cidade de Campinas, que isso tem que ser comemorado. E a Câmara presente, apoiando e tentando estimular que isso avance cada vez mais. A Câmara Municipal recebeu alunos de escolas estaduais, municipais, particulares para a 5ª edição do Parlamento Jovem aqui de Campinas. Foi realizado na Câmara Municipal de Campinas o 3º encontro de formação do Parlamento Jovem, 5ª edição. O evento contou com a presença de alunos das escolas estaduais, municipais e particulares. Para o presidente da Casa de Leis, Luiz Rossini, esse dia é especial, pois os jovens estão tendo a oportunidade de fazer parte da história do Legislativo. A gente começou isso há muito tempo atrás, né? E o programa Parlamento Jovem tem se consolidado e tem sido uma oportunidade muito rica, tanto para a Câmara, para os vereadores, de poderem falar um pouco qual é o papel da Câmara, qual é a função, a missão do vereador, como também uma oportunidade rica de aprendizado, de vivência prática, né, da cidadania política que os alunos têm. Para a gente é uma alegria, né? Porque acho que é o trabalho que a Câmara faz que vai para além dos muros, né, da Câmara Municipal. É a Câmara chegando até a comunidade com esse projeto para educar politicamente, para falar um pouquinho para eles como que funciona, né, toda essa estrutura de Estado, de governo, como que os poderes conversam, o que cada um faz. Então, para a gente é muito gratificante poder contribuir para a educação cidadã dos jovens. Durante a visita guiada pelo cerimonial, os estudantes inicialmente foram até o plenário receber orientações sobre o funcionamento da casa e suas funções. Em seguida, foram recepcionados nos gabinetes dos parlamentares para acompanhar de perto o andamento dos trabalhos desenvolvidos pelos vereadores e pela equipe de assessores. E o muito legal é que a partir dessa vivência eles conseguem reproduzir isso no ambiente da escola, né? Provocar discussão, debate. Eu acho que ajuda muito na formação da consciência política da nossa população. Eu fico muito animado, né? Eu sou pai de 2 meninas, né? 2 jovens, e aí quando eu vejo jovens, né, que estão de idade variadas aqui, mas que têm esse interesse, né? E eles foram voluntários, né? Isso que é mais legal, né? Eles que escolheram os vereadores, eles que escolheram os temas. Então é muito legal, né, que eles tenham essa ideia, consigam entender o que é realmente um parlamento aqui na Casa de Campinas, né, de vereadores, e que eles possam no futuro participar de tudo isso, né? Quem sabe de repente alguém aqui vai se interessar um pouco mais, vai ser um vereador, vai ser um deputado, vai ser um governador, um presidente, né? E principalmente o mais importante, acho que a imagem
que a gente quer passar para eles é que a política é boa, ela é importante na vida do cidadão e as pessoas têm que participar. Então acho que esse exemplo de cidadania para eles acho que vai ser importante. Foi uma experiência super interessante, né? Inclusive muito única, é uma experiência que nem todo mundo tem acesso, além do que ela contribui muito para o aprendizado em geral, né? Aprender sobre como funciona, né, a política, né, que é bem importante aí nos dias atuais, né? Além de proporcionar um espaço como esse, né, que é diferente, não tem espaços tão similares a esses, né? Além dos jovens conhecerem melhor a atividade do Legislativo, eles passaram pela biblioteca, estúdio da TV Câmara e presidência. Conheceram a galeria dos ex-presidentes e das vereadoras que fizeram história. No final, os alunos protocolaram seus projetos de leis que vão ser revisados e discutidos em outra etapa pelo plenário do Parlamento Jovem. Eu fico feliz de ver os jovens interessados por política, os professores apoiando, né? Esse comprometimento do professor de auxiliar nessa formação do cidadão, né? Além do conteúdo formal da escola, preparar o aluno para a vida e para o exercício da cidadania é fundamental. Isso me deixa muito feliz. É um dos programas mais especiais aqui da nossa casa, né? A gente traz esse jovem para dentro aqui do parlamento. Eu falo que muitas vezes as pessoas, os adultos, não sabem onde fica a nossa casa legislativa. Então, você ter essa educação, né, política numa idade fundamental, né, que eles estão, que é o ensino médio, é primordial para a consciência política deles, né, para que eles comecem a ter interesse na política, porque eu falo que as decisões políticas elas interferem diretamente nas nossas vidas, nas vidas da cidade, né, as decisões que nós tomamos aqui. Então, esse contato, né, esse programa é lindo, né? A gente, na verdade, o orgulho é nosso em recebê-los aqui e mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu estou aprendendo um monte de coisa com eles. Está sendo maravilhoso. Eu estou sentindo realizada, né, por estar aqui com eles, estar sentindo o que eles fazem pela gente. E é isso, eu estou muito feliz. Comissão Permanente da Mulher analisa 3 projetos e discute a situação da mulher encarcerada após inspeção no presídio feminino em Campinas. Na 6ª reunião da Comissão da Mulher, a presidente do grupo, a vereadora Mariana Conte, falou da inspeção realizada na penitenciária feminina de Campinas, que fica no bairro São Bernardo. E aqui eu quero agradecer o defensor Douglas Nunes, que nós fizemos uma reunião com o defensor. O defensor Douglas Nunes, ele é responsável pelo órgão da Defensoria Pública, que cuida das questões coletivas relativas ao sistema prisional em toda a região de Campinas. E o Dr. Douglas marcou essa inspeção, que é uma atribuição da Defensoria Pública e desse órgão, e aí eu solicitei para o defensor que eu pudesse acompanhar, e ele prontamente, né, aceitou. Nós pedimos autorização para o SAP, que é a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, e pedimos autorização também para a direção do presídio feminino, e que foi também prontamente atendido. Magali Mendes, da Associação de Promotoras Legais Cida da Terra, falou do trabalho que o grupo realiza no presídio feminino e das condições ali encontradas. Desde 2019 nós desenvolvemos esse trabalho, é um trabalho gratificante no sentido de que nós estamos lidando com mulheres mais invisíveis do que nós, né? Porque se nós, mulheres populares de bairro, de quebrada, de favela, enfim, se nós, mulheres populares, já somos invisíveis, as mulheres que estão encarceradas são mais invisíveis ainda e, infelizmente, com um preconceito que soma a outros preconceitos, que é o fato delas terem cometido algum delito social que as levou até lá. Então, do nosso ponto de vista, como nós não somos nem a lei
e nós não somos da justiça e também não somos da polícia, o nosso papel é estar com elas e contribuir para que elas acessem a lei e a justiça, né? E, ao mesmo tempo, discutir questões que são inerentes às mulheres, independente da condição que ela esteja, né? E esse trabalho tem tido retorno no sentido de que as mulheres passam por essa situação, mas felizmente elas não ficam nessa situação a vida inteira. Para a formadora, é preciso pensar em uma lei municipal que possa promover a socialização dessas mulheres que saem do sistema prisional. As pessoas saem, não têm emprego, não têm possibilidade de formação, não têm possibilidade de se inserir, a rede, né, a rede municipal não acolhe, a pessoa daqui a um tempo pode incorrer no risco de retornar para o presídio. Então, a gente pensar um pouco nisso. Então, desse ponto de vista também, acho que a gente tem amadurecido uma conversa para pensar especificamente numa lei que propicie para essas mulheres o retorno à sociedade. E também um problema que é muito de mulher, que é o retorno dos seus filhos, caso isso aconteça. As vereadoras Guida Calisto e Paola Miguel também participaram do encontro e falaram desse olhar de políticas públicas para as mulheres encarceradas. Falar do encarceramento, né, eu acho que é uma das coisas mais tristes que a gente tem no nosso país e principalmente no nosso estado. Se a gente for olhar o orçamento público do estado de São Paulo, o maior orçamento é para a educação e o segundo maior orçamento é para a segurança pública. A saúde só passou a segurança pública na pandemia, mas hoje, né, nesse ano, ele é inferior em cerca de, na casa de 10 milhões a menos, né, que a gente investe na saúde. E se a gente for olhar para algumas regiões do nosso estado, existe um crescimento, né, uma construção maior de presídios do que de escolas. Então a gente vê qual que é a priorização desse estado, né, desse governo. É justamente o nosso encarceramento. E quando a gente chega, né, nesse sistema que para mim é um sistema que não recupera ninguém, né? A gente não tem uma justiça restaurativa no nosso país, né, muito menos no estado de São Paulo, a gente tem dados que são muito tristes e desumanizados. Tem uma pesquisa que já foi muito compartilhada, que fala que 74% das mulheres em situação de cárcere aqui, como a vereadora Mariana Conte citou, são mães e estão em estrutura masculinizadas, ou seja, não são estruturas, né, que estão preparadas para receber mulheres. E quem são essas mulheres que eles recebem, né? Quem são as mais envolvidas com situação de crime? Em que circunstâncias essas mulheres estão sendo criminalizadas? A comissão também analisou 3 projetos que tramitam na Câmara e que tiveram parecer favorável. Esses projetos, né, eu não sei exatamente quais comissões de mérito que eles vão tramitar, mas elas vão passar pelas comissões de mérito e vai para a deliberação no plenário. Espero que eles sejam aprovados e que, de fato, o que eu entendo assim também, eu tenho um desafio de que os projetos que são feitos, os programas, os dias, cheguem de fato na vida das pessoas, né? Então, para se chegar de fato na vida das pessoas, o combate ao feminicídio, o combate à violência contra a mulher, Mina, eu sempre vou insistir nisso. Nós precisamos de orçamento público, precisamos de profissionais. O vereador Paulo Gaspar pede informações à Prefeitura sobre os procedimentos que o Executivo adota rotineiramente para cuidar das floreiras referentes à adubação e limpeza na Avenida Francisco Glicério. O requerimento protocolado pelo vereador Paulo Gaspar solicita informações sobre as floreiras em uma das principais avenidas de Campinas. Entre os questionamentos, o vereador Paulo Gaspar quer saber quais os procedimentos adotados pela Prefeitura
como limpeza, adubação, para cuidar das floreiras aqui da Avenida Francisco Glicério. E muitas delas estão mal cuidadas, muitas inclinadas, quase caindo, outras floreiras usadas como o próprio depósito de lixo mesmo, usam como lixeira. Então tá meio abandonado, né? E agora a gente está vendo que na Campos Sales está ocorrendo uma requalificação do espaço na avenida e que ali as plantas vão ser colocadas no chão e não nas floreiras, né? A gente gostaria que isso fosse possível ser feito na Glicério, mas ainda daria para fazer, mas isso despende muito dinheiro, porque você existe fazer covas, buraco, com todo o cuidado para fazer, e claro, devido ao custo, isso foi inviabilizado na época. O parlamentar também pede informações sobre o número de árvores que continuam vivas das 99 que foram plantadas. Na época que foi feito o plantio nas floreiras, foi dado a justificativa de que era impossível plantar no chão, nas calçadas da avenida, devido à tubulação existente. Havia um TAC na época que a Secretaria do Verde disponibilizou aí, parece que 99 plantios. E aí a gente constatou, ao andar pela avenida, que muitos ali estão sem nenhuma árvore mais, e a gente fez um requerimento para saber quantas já morreram de lá para cá, quantas foram replantadas, quantas ainda faltam plantar e como que é feito os cuidados rotineiros para o cuidado dessas árvores. Por autoria do vereador Igor Diego, foi realizada aqui na Câmara uma palestra do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, 3D 4.0, para a apresentação da modernização da autarquia. Foi realizada na Câmara Municipal de Campinas a palestra Apresentação IPEM 3D, IPEM 4.0 2023, por iniciativa do vereador Igor Diego. Declaro aberta a apresentação do IPEM 3D e IPEM 4.0. O objetivo da reunião foi apresentar a modernização da autarquia. O evento reuniu empresários, representantes do IPEM, do Inmetro, do Procon e da Prefeitura de Campinas. O vereador Eduardo Magoga também participou do debate. Eu acho importante porque a gente precisa de conectar os nossos problemas diários, problema da empresa, da indústria, até do consumidor, como nosso colega falou aqui, mais próximo desses institutos e de órgãos que fiscaliza e de órgãos também que propõem leis, casas legislativas, porque toda essa discussão ela só cresce a partir dos momentos que a gente coloca decretos, normativas, quando a gente coloca leis que vêm regulamentar o anseio da produção e da sociedade que consome. E eu fiz uma pesquisa aqui, senhor Marcos, 100 dias de trabalho do IPEM fiscalizaram 311.016 produtos. Então a gente não consegue nem um parâmetro de quantos produtos existem na nossa vida e na sociedade, no mundo, que o IPEM fiscaliza. Então passa desde o combustível, que o Emílio falou, com os calibradores, que o nosso colega apontou ali, os taxímetros, que o Jadiel trouxe aqui, ali, Receita Federal fiscalizando também a questão dos brinquedos que vem, que é o plástico ali, o produto que é produzido. Então, e sem contar a atuação na área da saúde. O IPEM São Paulo, Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, autarquia do Governo do Estado vinculada à Secretaria da Justiça e órgão delegado do Inmetro, tem como objetivo defender o consumidor. Durante a reunião, o superintendente do IPEM, Marcos Heleno, destacou a modernização da autarquia. O processo de transformação do IPEM ele é necessário porque há uma transformação da sociedade. Então, tanto o Inmetro quanto o IPEM, eles são exemplos de sucesso da terceira revolução industrial. São instituições do século XX, que cumpriram o seu papel. Só que nós estamos no século XXI, e o século XXI já é maior de idade, está com 23 anos de idade. Então, a proposta é justamente fazer o IPEM do século XXI, que nós, inspirados até pela proposta do governo,
né, do governo 3D, que o governador Tarcísio está sempre falando, mas eu achei bem interessante essa visão de ter um princípio norteador baseado em três valores ou 3 princípios, que é a questão da dignidade. Então, se não está gerando dignidade para a pessoa, para a empresa, não serve. Então, a dignidade tem que estar no centro do processo. O diálogo, então, por isso eu faço questão de estar aqui, poder falar com vocês, poder ouvir também, poder dialogar. Por isso que eu estou indo nas empresas, como eu estive na Prix, estive lá na Green Beer e tenho ido em tantas outras, para entender qual é o problema. E o desenvolvimento, né? Porque sem o desenvolvimento nós não vamos resolver os problemas sociais. Não pode ter uma dicotomia que eu tenho que fazer uma opção entre desenvolvimento e social. As duas coisas têm que andar juntas. Porque senão uma hora essa conta não vai fechar. Então não tem exemplo de país que resolveu seus problemas sociais sem ser por via do desenvolvimento, as duas coisas trabalhando juntas. Também não posso deixar as pessoas totalmente desassistidas enquanto um país vai se desenvolver. Estava conversando isso com o Igor antes também da reunião, e o Igor estava colocando tudo bem, colocando isso muito bem. Nós temos que olhar os dois olhares. O apoio social, com os diversos programas para enfrentar a vulnerabilidade, para dar aquele empurrão inicial, e ao mesmo tempo que criar as oportunidades em desenvolvimento. Hoje é segunda-feira, portanto é dia de reunião ordinária, a 49ª do ano. A partir das 6 horas da tarde, os vereadores vão se reunir para discutir e votar 10 projetos. Entre eles está em votação final projeto de lei, um substitutivo de autoria do vereador Jair da Farmácia, que acrescenta um dispositivo à lei que criou o programa de incentivo à doação de remédios e medicamentos. O acréscimo proposto por este substitutivo determina que as doações das sobras dos remédios podem ser realizadas pela população e, após uma triagem e análise de profissionais da área, serem disponibilizados a pessoas de baixa renda e a idosos. Os vereadores também irão analisar em primeira votação uma proposta de autoria do vereador Felipe Marchese, que altera a lei em vigor aqui na cidade, que proíbe a utilização de celulares em bancos. A proposta estabelece que fica autorizado o uso nos casos em que o acesso aos serviços oferecidos pelos bancos e instituições dependa da utilização de telefone celular ou de equipamento similar. Quer conferir a pauta completa? Todos os projetos que serão discutidos e votados logo mais? É só acessar o site do Legislativo, campinas.sp.leg.br. Quer assistir à reunião ordinária aqui do plenário? A entrada é pela Avenida Engenheiro Roberto Mange, número 66, no bairro Ponte Preta. A TV Câmara Campinas, claro, transmite ao vivo.